mas é menos anos de vida. O ponto que você olha o Salmo ele vai mostrar a fragilidade humana, a limitação desse ser humano. Só que ele vai mostrar essa limitação e ele vai mostrar quem é que sustenta esse ser frágil. Então você vai ver na segunda parte do Salmo que ele vai mostrar que é Deus que sustenta esse ser limitado que é o homem. E é interessante, homem e mulher é um termo quase parecido na Bíblia Sagrada. E para nós é um prazer nos reunirmos nessa oportunidade para uma data específica, que é o aniversário, antes que ela fique aborrecida comigo, da pastora Leila. E o que acontece? Nessa oportunidade, para nós é um prazer. E aqui em Botuporã é um momento específico, porque nós temos comumente aniversários de pastores, não de pastoras. E aqui em Botuporã é algo específico por vários motivos. A igreja nasce com um ajuntamento de mulheres, com encontro de mulheres. Não nasce como igreja IAM, nasce por uma demanda, uma necessidade. E por essa demanda, essa necessidade, que em algum momento surge a pandemia, surge a igreja. A gente está até pensando em fazer aí um documentário sobre essa questão. Mas veja, e para nós é um prazer, para ela é um desafio de vários modos. Como ela é aniversariante, mas é impossível desvincular ela do título. O desafio é de ser mulher e ser pastora. Pastora em uma sociedade onde tem preconceito com pastora. O preconceito ele é infundado porque a gente tem uma cultura. Mas para quem não sabe, o preconceito ele é aqui no Brasil. Se você for olhar os nomes das autoridades, por exemplo, do movimento pentecostal, você vai encontrar, eu poderia citar vários deles, que vai sustentar o pastorado feminino. E aí eu não vou citar os nomes porque não cabe, não é o momento. Mas por que estou falando isso? Porque é um desafio, é um momento diferente. Nós não temos aniversários de pastoras. Os pastores que vêm, que aqui está o nosso amado pastor que veio cooperar nessa noite, eles têm até esses desafios de lidar com situações diferentes. E eu falo, pastor, porque a gente conversa, a gente lida junto, a gente troca conversa. E o que acontece? É um desafio, por quê? Porque é um momento diferente, diria atípico. Então é desafio para ela lidar com esses preconceitos, mas a minha oportunidade aqui é dizer que na realidade é mais uma oração do que falar. Que Deus continue dando graça, força, coragem e nós como igreja, nós cooperamos um com o outro. Aqui, mesmo sendo um ministério com a liderança feminina, a liderança principal, mas a igreja ela tem um conselho. Isso quer dizer que, mesmo tendo uma liderança principal, a liderança principal não toma as decisões próprias. Isso porque nós procuramos o mais possível nos adequar ao padrão do Novo Testamento. A minha oração e é o meu incentivo, Max Leila, é que continue firme,
continue perseverando. Não é fácil, com certeza não é fácil. Tem os mais diversos desafios, mas em uma cidade como essa, em que nasce um trabalho como esse, que surge de um momento, entre diversos momentos, de diversas situações, nasce uma comunidade em que a sua maioria é feminina, geralmente, independente se aqui a maioria é feminina, mas nas igrejas a maioria é feminina, existe um porquê, mas aqui foi assim. E nós oramos, e nós como corpo do conselho da igreja oramos entre si, para que nós possamos nos fortalecer e juntos possamos cooperar com a pastora, para que nós possamos trabalhar para que exista uma cidade mais saudável. Eu encerro nessa noite falando duas coisas, e é com o texto que nós lemos. Primeiro, o texto vai mostrar o ser humano frágil, este texto do Salmo. Segundo, esse ser humano frágil, ele depende exatamente daquele que é eterno. E ele faz essa oração dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar coração sábio. Geralmente eu faço essa tradução. A pastora, ela é flexível, ela percebe quando ela precisa recuar, quando ela precisa ceder, quando ela precisa avançar, quando tem que enfrentar o que enfrentar. E isso aqui para mim, nesse momento, eu falo com muita franqueza e segurança, é um fator positivo e é um elogio que estou fazendo diante da igreja. E a igreja tem a ganhar com isso. E nessa oportunidade, a nossa oração é esse fortalecimento com o pastor, os seus filhos, que são 3 filhas, para que nós possamos juntos cooperarmos uns com os outros. Então, a minha palavra de parabéns, eu acho que ninguém trouxe presente para a senhora aqui, mas a minha palavra de parabéns e presentear nessa noite é: continue, mas continue firme de verdade. Quem me conhece sabe que eu não falo e não ando dando murro em ponta de faca. Então, se eu falo continue, é porque é essa necessidade. Precisa de pessoas. E nós não estamos falando de seres humanos perfeitos, nós estamos falando de pessoas. E precisa de pessoas como a senhora, para dar continuidade a um trabalho como esse, específico aqui na cidade.